Opa, e aí? Ai, mano, 2023. Nem parece que foi ano passado que o pessoal tava discutindo se Baldur's Gate 3, Alan Wake 2, Zelda Tears of the Kingdom ou Resident Evil 4 deviam ganhar o Game of the Year. E olha que esse último era um remake. Já estavam reclamando, cara. Imagina essa bomba aqui. Bom, eu vi recentemente muita gente reclamando do The Game Awards desse ano, que, como vocês devem saber, né, é a maior premiação de games do ano. E o que é da maior premiação se não tem jogo bom? Mas será que realmente esses games são tão abaixo da média esse ano? Ou isso é só, sei lá, sentimentalismo? Porque, bom, vamos combinar que 2023 foi acima da média. Bom, eu vou te explicar nesse vídeo. Mas o fato de uma DLC ser um dos favoritos a ganhar já mostra muita coisa. Bom, vamos dar uma rápida conferida então nesses indicados que estão sendo tão discutidos. Começando por Astro's Playroom, que foi um exclusivo de PlayStation 5, um dos muitos que tem, que a Sony lançou esse ano. Ele é um platformer bem na pegada Mario mesmo, que inclusive é bem bonito, e pelas reviews que andam soltando sobre ele, parece ser muito competente o que ele se propõe a ser. Bom, também temos esse jogo de cartas meio indie aqui, que surpreendeu bastante gente ao ser indicado. Eu não joguei e também não vi muitas reviews sobre ele. Então, bom, se ele ganhar vai ser uma surpresa, mas eu não posso dizer se é merecido ou não. Além desses, temos o Final Fantasy VII Rebirth, que é a continuação do 7 Remake, que foi lançado em 2020, que é a parte 2 do remake de um jogo de 20 anos atrás. Ok, eu não vou mentir, como um nerdola que joga muito RPG, esse aqui é o meu favorito. Embora eu não tenha jogado nenhum dos indicados, porque a grana não tá boa pra jogo esse ano, eu vi muitas reviews e gameplay sobre cada um. Fora que eu joguei o 7 Remake, e pelo que o pessoal fala, esse é muito parecido, se não até melhor que o Remake. Se eu fosse votar, teria o meu voto. Ainda assim, não é um jogo que tem todo aquele peso, sabe? E o que geralmente tá na boca da galera como o favorito a ganhar é o Black Myth. Um jogo que, pô, ele realmente fez um barulhão quando lançou. Muita gente tava jogando, tava esperando. Pelo fato do jogo ser bem pesado e, sim, muito bonito. A gente também pode agregar que Souls-like tem se popularizado bastante ultimamente com o Elden Ring mesmo, que venceu o jogo do ano em 2022. Mas era uma situação diferente. O Elden Ring, ele pegou o gênero Souls-like, expandiu e, cara, fez isso com perfeição. Por mais que eu não tenha jogado Black Myth, eu vi muita review e gameplay dele. E por isso já dá pra saber, sim, ele parece ser um jogo muito bom, mas o peso de merecer o jogo do ano, tipo, ele é bom, mas não é essa grandiosidade, sabe? E, já que a gente falou do Elden Ring, Elden Ring Shadow of Edge 3, uma DLC que lançou esse ano pro jogo e, cara, fez um barulhão na internet quando lançou. Tanto porque tinha uns boss muito difíceis que quase ninguém conseguia derrotar, tanto por, enfim, ser muito boa, assim como o jogo original foi. E, eu não vou mentir, talvez entre os jogos que foram indicados aqui, junto com Black Myth e Final Fantasy, eu acho que talvez até mereça ganhar, mas não é um jogo, né? Uma DLC, ela é diferente de se produzir do que um jogo, cara. Quando um jogo você tem que muitas vezes começar do zero, só usando uma engine ou apenas alguns presets que você tenha pronto, uma DLC não. Você pega o conteúdo de um jogo já feito e expande ele. Afinal, essa é a função dela, ser uma expansão. Então, uma DLC tá concorrendo diretamente com outros jogos que foram feitos do zero, pra mim não é a coisa mais justa. Tudo bem que Final Fantasy Rebirth é uma continuação, mas ainda assim, o jogo tem mais de 50 horas de duração. Foi criada uma história completamente nova pra ele, personagens, mecânicas, enfim. Por mais que a DLC de Elden Ring tenha um bom tempo de duração também, e tenha muitos chefes e uma história própria, não dá pra comparar com um jogo completamente novo, cara. Isso lembra bastante o que aconteceu ano passado, com Resident Evil 4 Remake, que muita gente acusava de não ser justo, um remake tá concorrendo com os outros jogos, mas aí eu já acho que era um caso diferente. Um remake é, principalmente como o Resident Evil 4 foi feito, ou até o 2 a gente pode pegar de exemplo, ele foi uma reimaginação do jogo. Eles refizeram todo o jogo do zero, assim, só se baseando na história e locais do original. Então, por mais que realmente não seja um jogo do zero, ele é uma reimaginação, eu acho que ainda é válido se considerar. Afinal, foi um esforço gigante pra fazer aquele jogo e tinha ficado muito bom. Então, um remake é uma situação diferente. Vale mencionar rapidamente que também tem o ReFantasy, o Metaphor, sei lá o nome desse jogo, mas eu não sei muita coisa sobre ele, não vi review, então eu prefiro não comentar sobre esse. Bom, agora sim, agora que eu falei os indicados desse ano, dá pra perceber que não tem muito jogo grande. E
pra ser sincero, 2024 não tinha muitas promessas que a gente tava esperando como grandes lançamentos, mas tinham alguns jogos que, sinceramente, podiam ter ido melhor, como o Star Wars Outlaws. É um game que, quando anunciaram, eu mesmo tava bem ansioso, com a proposta de você poder viajar de um planeta pra outro, com o negócio da sua reputação. Enfim, o jogo tinha várias propostas inovadoras, e no começo a equipe parecia estar bem empolgada, mas sendo a Ubisoft, né, o jogo acabou flopando bastante. Tanto por vários bugs, que é de lei da empresa, quanto outros problemas que o jogo teve. Enfim, ele acabou não vingando nem um pouco. E antes mesmo desse, a gente teve o que eu acho que foi o segundo maior flop do ano, com o game da Liga da Justiça. Bastante gente tava esperando esse aí. E, bom, eu não preciso falar nada dele, né? E claro, eu não posso esquecer do patinho feio da Sony. O que, vamos ser sinceros, né? Vai dar um prejuízo de anos pra empresa. Cara, o fato da Sony tá só investindo nesses jogos por serviço e literalmente todo fã de PlayStation tá explodindo de raiva com eles, realmente tem que fazer um vídeo só sobre isso. Mas, em resumo, mandaram mal. Então, 2024 foi um grande flop. Então, mesmo com expectativas baixas, tão baixas que nenhum jogo me convenceu a gastar R$300, eu acho que o ano, sendo bem sincero, eu acho que não valeu a pena. Foi um ano bem abaixo da média nos games. E se tem um ou outro jogo que realmente foi bom, pelo menos pra mim, não chega ao nível de ser um Game of the Year. Tipo, é só você olhar pros últimos anos. A gente teve jogos como, Elden Ring, Baldur's Gate 3, que reinventaram os gêneros deles e expandiram a margem de gameplay pra um nível muito maior. Enfim, nenhum jogo desses consegue chegar ao nível que esses caras estavam. Por isso que eu digo, 2024 não tava prometendo nada e não entregou nada. Bom, mas o que passou, passou. Sinceramente, o ano acabou e eu acho que não tem nenhum outro grande lançamento que possa animar a gente. E, bom, se você tá esperando alguma outra coisa pro ano que vem, comenta aí. E o que você achou desse ano? Vai ser legal discutir isso nos comentários. Valeu e, bom, que o ano que vem não flope que nem esse, né? Ela sempre me ligando pra saber como é que eu tô. Aturo seus surtos de noite, eu nem te dei